Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Muito obrigado sempre pelo seu carinho, pela sua audiência. E vamos juntos com o timaço de Carlos Batista até meio-dia. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Sem vencer a 3 rodadas, Ponte recebe o Itabaiana amanhã às 5 horas da tarde no Moisés Lucarelli. De técnico novo, Macaca depende de uma vitória simples para garantir a classificação matemática à segunda fase. Léo Oliveira vira desfalque após julgamento no STJD. O volante foi julgado pela expulsão contra o Náutico ainda em maio, quando recebeu o vermelho direto após entrada violenta em jogador adversário. Guarani visita o ABC amanhã às 7h30 da noite, buscando entrar no G8. Após cumprirem suspensão, Rafael e Caio Melo voltam a ficar à disposição de Matheus Costa. Bugre anuncia fim de empréstimo do volante Sarará. Santa Clara de Portugal solicitou o retorno do jogador de 23 anos, que encerra sua passagem pelo Brinco após 22 jogos disputados. Brasileiros se dão bem no encerramento dos jogos de ida nas oitavas de final da Libertadores. O Botafogo derrotou a LDU por 1-0 no Engenhão e o Palmeiras goleou o Universitário no Peru por 4-0. São Paulo tem interesse na contratação do lateral direito Mailton, um dos principais nomes da Chapecoense na disputa da Série B. O jogador de 27 anos, que soma 6 gols, 3 assistências na competição, pertence ao Metalist da Ucrânia e também possui passagem pela Ponte. 11 semanas depois, a Premier League está de volta. Liverpool e Bournemouth abrem a competição nesta sexta-feira a partir das 4 horas da tarde. Bandeirantes. 971021493. Mande a sua mensagem de texto, participe do programa, porque daqui a pouquinho a sua mensagem de texto vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês. Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. Bem, amigo, amiga, produtores rurais, pintou oferta na seleção do Agro Steel e a condição é legal. Motosserra MS 162 por apenas 10 vezes de R$ 99,90 sem juros. Aproveite também condições especiais para mais produtos da linha Agro. Seleção do Agro Steel. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Bolis. Tá registrado. Chegando agora com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Palmeiras sobre o Universitário em jogo realizado nesta quinta-feira no Estádio Monumental em Lima do Peru. Aliás, é o palco da final da Libertadores.
Palmeiras venceu pelo placar de 4-0. O Everton, Giai, Gustavo Gomes, Micael e Piquerez. Emiliano Martins, Lucas Evangelista, depois Aníbal Moreno, Maurício, depois Facundo Torres, Sousa, depois Felipe Anderson, Flaco Lopes, depois Alain, Vitor Roque, depois Luigi. A equipe do técnico Abel Ferreira. Já Universitário de Britos, no gol, Coroço, Riveiros e Benedetto, Polo, Ureia, além de Pérez, Culabali, Concha, Ieca, Edson Flores e Valera. A equipe de Jorge Fossati. Os gols do jogo, logo no início, Gustavo Gomes cobrando o pênalti. Flaco Lopes ampliou. Vitor Roque ainda no primeiro tempo fez o terceiro gol do Palmeiras, que definiu o placar com Flaco Lopes no segundo tempo. A arbitragem foi do Facundo Telo, da Argentina. Vitória do Palmeiras, oitavas e final, jogo de ida da Libertadores no Peru. Palmeiras 4, Universitário 0. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, o pessoal tá mandando áudio pra cá, gente, eu lembro vocês todos os dias. Não esqueçam disso, na hora do almoço eu não consigo colocar áudio, áudio é a sua tarde, tá bom? Vamos aqui. Bom dia, Carlos Henrique, por favor, pode confirmar se esse Nelsinho é o mesmo treinador que foi da Ponte? Vi o vídeo, achei interessante e te enviei. Já viu algo assim? Paulinho de Sumaré, não dá para eu abrir aqui. Se foi a cobrança de pênaltis na decisão do Campeonato Paulista de 74... que o Nelsinho Batista, que jogou na Ponte, mas jogava na Portuguesa também, perdeu 4 pênaltis no mesmo jogo, é verdade. Agora eu não sei se é isso que você está mandando para mim, tá? Então, beleza. Então, mais uma vez, gente, não adianta mandar áudio para mim porque eu não consigo abrir. Qual a situação do Batuqueiro? Chegou a data de 21/8 de pagar seus calotes? Em qual situação que o Batuqueiro chegou? Na data de 21 de agosto de pagar seus calotes?
E o Beretta já foi na Ponte verificar pagamentos? Se eu pedir o pagamento adiantado da empreiteira, acaba a vistoria, Alexandre? Tá bom, Alexandre. Isso aqui é pro Heitor. Por que o Guarani sempre está envolvido em notícias de SAF e o rival ruim das pernas e próximo da falência não se fala em SAF? Não tem interessados? Qual a leitura que você faz? Márcio, por várias vezes o Eberlin disse nesse microfone, eu estou falando dessa temporada, que ele não vê com bons olhos SAF. Não é que ele não aceita SAF. Então, para que haja interessados, você primeiro precisa organizar internamente o clube. Não pode ficar da maneira que está, por exemplo. Então, uma coisa é o conceito dele, outra é a realidade. E na realidade, a Ponte ainda não se preparou para poder receber investimentos ou venda do clube. Então, e também a dívida é muito grande. Então é mais ou menos por aí. A leitura que eu faço é que a Ponte não tem muita vontade e também não pode. Essa é a leitura que eu faço. Sinto que os jogadores da Copa Paulista não levaram a sério o Marcelo Cordeiro. Perder para o São Bento de virada dia 30 pode acabar o ano para o Guarani. É verdade, Edson. Verdade. Pode acabar o ano para o Guarani mesmo. Já estou com as velas acesas, mandingas realizadas. Fiz as preces para todos os santos. Agora só depende da bola na rede. Vai, Ponte. Alê. Estou plenamente confiante de que o Bugre irá conquistar uma vitória no jogo de amanhã. Eduardo Moraes. Eu vou ter que ler isso aqui antes de... regra ligando que eu... De fato, o tribunal julga. Léo do Centro. Léo, tá bom. Eu vou passar essa mensagem para ele, tá bom? Obrigado pela mensagem aí. CH, o Marcelo Fernandes, quem sou eu contra mais? Deixa eu ver aqui. Tá picotado. Mas ele faça o contrário do que fez no Guarani. Lá ele queria jogadores experientes, pois tinha muitos jovens na Ponte que coloque os jovens da base. Chegar o Mailton, que o Palmeiras quer, é um jovem de 22 anos que não passou pela Ponte. Não... Esse é o atacante que passou pela ponte lateral. Não sei se é o que você está falando. Eu li aqui o texto produzido pela nossa produção. Tá bom? CH, estou imaginando qual é o nível do Santa Clara de Portugal. O Sarará não era nem titular no Guarani, eles pediram o retorno dele. Dedé, deve ter algum negócio na parada aí. Eu acho que é isso. 11h47 em Campinas. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Hoje com Breno Beretta. Oi, CH, o time da Ponte realiza hoje o último treino antes de encarar a equipe da Itabaiana, amanhã às 5 da tarde no Majestoso. É claro que a vitória é muito importante porque a Ponte chega aos 30 pontos se vencer e já garante de forma matemática a classificação à próxima fase da Série C. O técnico Marcelo Fernandes vai estrear no comando do time, provavelmente deixando uma equipe mais ofensiva, e a provável escalação que ele deve mandar a campo com o Diogo Silva no gol, o Pacheco na lateral direita, o Wanderson e o Emerson na zaga e o Arthur na lateral esquerda. No meio-campo, o Dudu ao lado do Lucas Cândido e também do Elvis, capitão do time na armação das jogadas, e lá na frente um trio um pouco diferente, além do Jé, que já vinha sendo utilizado, o Toró ao lado do Bruno Lopes. Bruno Lopes que marcou 2 gols nessa Série C, entrando no segundo tempo, e é claro que nos treinos também vem chamando a atenção. Com relação a jogadores que estão fora por contusão, Luiz Felipe e Everton Brito não devem ser relacionados para esse jogo diante da Itabaiana. A partida será um reencontro com o técnico Gilson Kleina, que marcou tanta história na Ponte Preta, né? Itabaiana está viajando nesse momento, saindo do Nordeste aqui para São Paulo. O voo chegará em Guarulhos e depois de Guarulhos
o time vem para a cidade de Campinas, deve chegar no finalzinho da tarde, por volta das 18 horas. Com relação a julgamento, CH, o STJD acabou julgando o volante Dudu, o Dudu, pela suspensão automática contra o Brusque, né, já cumpriu, ele só pegou esse jogo. Já o Léo Oliveira, volante, ele pegou 2 jogos pela expulsão diante do Náutico. Então ele vai ter que cumprir neste sábado e não fica à disposição do Marcelo Fernandes. Valeu, CH! Obrigado, Breno. E agora comentando a Ponte, chegando o Valdemir Gomes. Bom dia, Tigrão. Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Bom, não tem alternativa à Ponte, né? Eu acho que não pode adiar mais, o time deu uma estacionada negativa, parou de ganhar os jogos, parou de somar pontos, foi líder da competição, hoje é o 4º colocado, independentemente do que esteja acontecendo, de jogador que foi embora, de treinador que foi embora, de salário atrasado, eu acho que quem ficou tem que estar comprometido, ou então puxa o carro também. Sobe na Kombi aí do Maguinho e do Jean Dias, do Alberto Valentim, vai embora. Agora, quem ficou não pode ficar para ficar aí no Somebody Love. Tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira, com todo o respeito à equipe sergipana do Itabaiana, ao Gilson Kleina, que é um cara respeitadíssimo nas hostes ponte-pretanas, por aquilo que conquistou, pelos acessos, pelo vice-campeonato paulista em 2017, pela manutenção do time na primeira divisão na Série A em 2012, pelo acesso em 2011. Justo tem uma história lindíssima na Ponte, mas passou, hoje ele é adversário. Futebolisticamente falando, ele é inimigo, apesar de merecer todo o respeito da torcida da Ponte. Então tá caindo a equipe de Sergipe, dirigida pelo Kleina, está. Mas ela fez por onde? Ela fez uma campanha altamente negativa e a Ponte tem que saber que jogando em casa contra uma equipe inferior tecnicamente, que ela tem que ganhar esse jogo de qualquer maneira. Não dá para adiar mais, chega aos 30 pontos, aí respira, replaneja e sem surpresas. E a torcida que faça, como sempre fez, aliás, o seu papel empurrando o time amanhã durante os 90 minutos. Para não ter agarra na área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Hoje com Pedro Piscinato. Fala, CH, o elenco do Guarani encerrou agora há pouco a preparação para a partida diante do ABC. A bola rola amanhã a partir das 7h30 da noite, lá no estádio do Frasqueirão. Essa partida é muito importante para o Guarani, pode garantir uma vaga no G8 da competição, justamente agora nessa reta final de primeira fase, onde o campeonato começa a funilar. E para essa partida, o técnico Matheus Costa tem 2 retornos importantes. O Rafael e o Caio Melo, que estavam suspensos na última partida diante do Ipiranga, cumpriram a suspensão e ficam à disposição do treinador Matheus Costa. O Rafael deve voltar à equipe titular, deve formar dupla de zaga com Alan Santos. Já o Caio Melo, que foi substituído pelo Isaac na última partida, deve perder espaço entre os titulares. Isso porque o Isaac entrou muito bem nessa partida, marcou o gol depois de mais de um ano de jejum e deve se manter no time titular para a partida de amanhã. Quem também deve ganhar uma vaga no time titular do Guarani é Dentinho. Ele fez sua estreia também no último final de semana contra o time gaúcho, entrou muito bem, é um atleta que foi um pedido do treinador Matheus Costa e deve ganhar a vaga de Cauã Jesus no time titular. Sendo assim, o provável Guarani tem Andrei no gol, Cicinho na lateral direita, Rafael e Alan Santos na dupla de zaga e Emerson na lateral esquerda, fechando essa primeira linha. No meio de campo, Kelvin como primeiro volante e aí sim Isaac ali como segundo volante, uma espécie de meia por dentro, e o Diego Torres armando o time. Lá na frente, o Dentinho de um lado, Mirandinha do outro e Bruno Santos. Nesta semana, o Cicinho, lateral direito, titular absoluto deste Guarani, concedeu entrevista coletiva e fez uma projeção dessa partida contra o ABC. A gente sabe que é um jogo difícil, é um jogo fora de casa e o campeonato está se afunilando. A gente está brigando, graças a Deus, por uma classificação e eles para se livrar da zona. É um jogo muito complicado, mas como eu falei antes, nosso time está bem focado, está em busca do nosso objetivo e eu acredito que se a gente for com essa consciência,
a gente tem grande chance de sair lá com resultado positivo. E quem não veste mais a camisa do Guarani é Matheus Sarará. Na tarde de ontem, o Santa Clara, clube de Portugal que detém os direitos econômicos do volante, solicitou uma rescisão de contrato antecipada. Ele já se despediu dos seus companheiros do Guarani e volta agora a Portugal, onde será aproveitado nesta temporada europeia. CH. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Libertadores da América. Ontem, jogando no Peru, o Palmeiras conquistou um grande resultado. Derrotou a equipe do Universitário pelo placar de 4-0, jogo de ida das oitavas de final da competição. Com esse resultado, o Verdão pode perder até por 3 gols de diferença na próxima semana para garantir vaga na próxima fase. Se passar, pega o vencedor do confronto entre Libertad e River Plate. Ontem, no primeiro jogo no Paraguai, placar de 0-0. Ontem, também pela Libertadores, o Botafogo ganhou da LDU do Equador pelo placar de 1-0. Joga por um empate na próxima semana no Equador para avançar. Já pela Copa Sul-Americana, com gol de Hulk no finalzinho, o Galo venceu Godoy Cruz da Argentina pelo placar de 2-1. Também oitavas de final, jogo de ida da Sul-Americana. Ainda pela Sula, o Central Córdoba, no duelo argentino, derrotou o Lanús por 1-0. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Coritiba, fora de casa, venceu o Novo Horizontino por 2-1 e assumiu a liderança da competição. Hoje, pela Série B, teremos aí uma partida, a estreia de Alberto Valentim no comando técnico do América Mineiro, que joga fora de casa contra o Amazonas. A rodada prossegue no sábado e também no domingo. Destacando agora o Campeonato Brasileiro da Série A. Brasileirão com jogos importantes neste fim de semana. Amanhã tem Fluminense, Fortaleza, Ceará e Red Bull Bragantino, Vitória e Juventude, além de Sport e São Paulo. Amanhã também tem Corinthians e Bahia, esse jogo às 9 horas da noite. Já no domingo, no Morumbi, tem Santos e Vasco, além de Atlético Mineiro e Grêmio, Inter e Flamengo, Botafogo e Palmeiras, este jogo 8h30 da noite. E fechando a rodada, na segunda-feira, Mirassol e Cruzeiro. Eu destaco agora o Campeonato Brasileiro da Série C, com os times de Campinas em campo. Amanhã, 17ª rodada, 5 da tarde, Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Itabaiana. No mesmo horário, Maringá e Retrô, CSA e Ituano. 7h30, transmissão também da Rádio Bandeirantes, tem ABC e Guarani, além de São Bernardo e Figueirense. Para domingo, tem Brusque, Londrina, Confiança e Floresta, além de Náutico e Anápolis. Segunda-feira, Ipiranga e Botafogo da Paraíba, Tombense e o líder Caxias. E pela Copa Paulista de Futebol, última rodada da primeira fase. Todos os jogos amanhã, às 3 da tarde. O Guarani joga em Americana contra o Rio Branco. Precisa vencer e torcer para uma derrota do São Bento, que joga em Sorocaba contra o Primavera, para seguir na competição. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha um ótimo final de semana. Não esqueçam, né? Amanhã, sábado, tem 2 jogos. A Ponte 5 horas e o Guarani 7h30, rodada decisiva do Campeonato Brasileiro da Série C, que, é claro, você acompanha com a melhor equipe esportiva do rádio do interior, aqui na Bandeirantes. Bom final de semana a todos e segunda-feira estaremos de volta às 11h30 da manhã. Até lá.